Salve, salve, rapaziada! Meu nome é Ana Luísa e vai ser um episódio muito corrido porque eu tenho pouquíssimo tempo para falar de um assunto muito amplo. Então, sem mais delongas, o tema a ser abordado hoje é a dualidade das notícias fúnebres do jornal O Globo na ditadura militar brasileira, sendo a primeira o assassinato do Carlos Marighella no dia 5 de 11 de 1969 e a segunda o assassinato do Henning Boylissen no dia 16 de 4 de 1971. O interessante é que o Carlos Marighella ele era um dirigente comunista, fundador da Ação Libertadora Nacional, criada em 1968. Ele foi morto dada uma emboscada do DOPS e teve a sua morte, na minha perspectiva, justificada, mediocrizada e toda a sua luta contra o governo brasileiro desconsiderada. Por outro lado, o Henning Boylissen, que era um empresário dinamarquês naturalizado brasileiro, posteriormente da morte dele, do fim da ditadura militar, foi-se constatado por várias pessoas, inclusive por pessoas próximas a eles, que ele era um grande idealizador da OBAN, a Operação Bandeirantes. Para quem não sabe, a OBAN é um veículo governamental direcionado para a repressão dos grupos ditos subversivos. Esse é um assunto que quem me conhece sabe que eu adoro tratar, e é um assunto que não tem como a gente se posicionar de uma maneira neutra, né? Para conversar com vocês sobre ele, eu vou utilizar 6 fontes. As primeiras, eu já disse, as 2 primeiras, que são a análise dos jornais O Globo. A segunda é a biografia do Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo, escrito pelo pelo Mário Magalhães. A terceira é o livro Brasil. A quarta, na verdade, é o livro Brasil Nunca Mais, do Dom Paulo Evaristo Arnes. Esse livro dá vontade de chorar em todas as páginas. É um livro fantástico e totalmente cabuloso sobre esse período que a gente tem que ler, tem que conhecer a história do Dom Paulo Evaristo Arnes e o seu posicionamento sobre a ditadura militar. E por último, é o documentário Cidadão Boylissen, do Chen Litowski, do ano de 2009. E é um assunto que não tem como a gente se posicionar de uma maneira neutra, então eu já vou deixando aqui minha clara opinião, meu claro posicionamento contra todos os veículos opressores da ditadura militar brasileira, assim como eu havia dito, né, não tem como a gente se posicionar de uma maneira neutra, e para dar veemência ao meu argumento, eu utilizo o Weber. O Weber fala que quando uma pessoa se posiciona no âmbito da neutralidade, ela já escolheu o lado mais forte, o lado vencedor, e no caso aqui da ditadura militar, a gente já sabe que na história brasileira quem foi o lado vencedor dessa balela, né? Então, sem mais delongas, vamos dar prosseguimento. O Marighella, ele era um dirigente comunista, e o Globo ele tem uma passagem muito interessante que é: no tiroteio que se seguiu entre os agentes e os guarda-costas do chefe terrorista, este foi metralhado e morto. Essa frase só dá a noção de que teve um tiroteio, e se teve esse tiroteio, o Marighella ali foi morto como uma maneira de justificar, tipo, mas eles estavam armados, eles estavam atirando contra a gente matou ele, né? E a gente tem que ter em mente também que a esquerda brasileira ela era muito fragmentada. Existiam muitos partidos, o PCB, o PCdoB, a ALN, o MR8, a AP, a VPR, a Colina, a Polop, e cada grupo tinha uma ideologia diferente, né? O Magalhães, ele traz essa noção no livro dele de que a perícia realizada posteriormente constatou que o Marighella ele não portava nenhuma arma e que foram plantadas provas para legitimar a ação do DOPS, né? O Marighella ele não portava nem mesmo um canivete. Então, para dar uma finalizada aqui na parte do Marighella, para eu poder falar do Henning Boylissen, é interessantíssima uma passagem do jornal que diz exatamente assim: combate ao terrorismo. Para enfrentar o terrorismo, é preciso um terrorista. Este é o lema de um curso de 6 meses da Academia Nacional de Polícia, onde estão sendo treinados os técnicos brasileiros para combate à subversão. Era um treinamento para você caçar terrorista, subversivos, e é legal trazer à tona agora, neste momento, o livro do Carlos Fico. Eu não lembro se é o Golpe de 64 ou se é o livro do Grande Irmão, que ele usa o termo, e eu acho que é um termo maravilhoso, sobre o fantasma comunista e quem caçava os comunismos. É o termo paranoia.
simples, fácil de entender. Já a notícia do Henning Boylissen, detalhe, não, o Marighella é tratado como terrorista, como elemento subversivo, já o Henning Boylissen tem a capa já exposta desta maneira. Henning Albert Boylissen, dinamarquês, escolher o Brasil para a pátria como prova do seu amor por esta terra e este povo. Era um homem bom, dinâmico, empreendedor, que nutria pelo Brasil um entusiasmo juvenil. Tomou morto ontem, vilmente metralhado pelas costas, vítimas inocentes do terror. Segundo o documentário Cidadão Boylissen, ele traz o Jacob Gorender, o historiador. E o Gorender, ele relata que o Boylissen pessoalmente frequentava a Operação Bandeirantes, ia ver os presos e assistia às sessões de tortura. Assim como o documentário traz que já tiveram muitas fontes próximas ao Boylissen e que afirmaram o envolvimento dele nas sessões de tortura, inclusive que ele importou um instrumento que vai ser apelidado carinhosamente de pianola Boylissen, destinado à flagelação do indivíduo. Essa noção, gente, eu não vou expor minha opinião, porque não conheci o cara, né? Não foi o Jacob Gorender que falou, eu concordo com algumas coisas do Gorender, mas eu não curto muito ele, por mais que ele seja marxista, porque ele meio que legitima o golpe militar de 64, dizendo que o Jango ia dar um golpe antes, então o golpe foi um golpe preventivo, uma contra-revolução, né? Então, enfim. Sobre o título Horror, a população paulista reagiu com horror à consternação à notícia divulgada ontem mesmo pela manhã de que agentes do terror haviam metralhado em plena rua um homem que se dirigia ao trabalho. Teve essa comoção, segundo o jornal O Globo, na morte do Marighella? Não me lembro de ter lido isso. E também, né, o que eu quero elencar. O jornal O Globo ele escreveu em algum momento sobre o horror proporcionado pelo Estado brasileiro. Não, até porque existia a censura das mídias, é claro, mas o jornal O Globo ele foi fundado pela família Marinho, essa família a qual financiou a ditadura militar e publicou notícias sensacionalistas tanto sobre o governo Jango, tanto sobre a morte do Marighella, né? Em suma, o intuito desse podcast não é naturalizar a morte de nenhum dos assassinados, apenas abordar como o discurso pode lamentar e corromper um lado, assim como pode justificar e reverenciar as atitudes das forças opressoras por matar o inimigo número 1 do Brasil. Como eu havia falado no início, eu tratei de um assunto totalmente complexo e que é notória a importância e a adoção de uma postura acerca desse tema. Eu quero terminar com o Vladimir Safatli, no que ele diz que qualquer ação realizada contra um governo ilegal, ela se torna uma ação legal. Eu sim legitimo as ações proporcionadas pela esquerda, não no que tangem ao assassinato do Henning Boylissen ou de qualquer outra pessoa, como o menino Charlinhos, o Charles Chandler, mas a luta da esquerda contra o governo ilegal, contra o governo opressor, ela sim, na minha visão, é legitimada, é uma luta que foi necessária. O Boylissen ele foi assassinado pelo MR8 e pela ALN. O Dimas, que foi um dos guerrilheiros que organizou a morte dele, ele foi assassinado pelo Estado. Em contrapartida, o assassinato do Marighella, que foi justificado, comemorado como uma espécie de alívio por parte do governo e da camada rica da população brasileira. Teve a sua concepção humana completamente desconsiderada pelo jornal O Globo, não teve os seus algozes mortos. Tá todo mundo aí, só terminou a ditadura militar, teve aquele tribunal, aquele comício da verdade e acabou. Não teve mais nada, né? A luta do Marighella, felizmente, está sendo reconhecida agora, e eu espero que as atrocidades causadas pelo Boylissen venham à tona, né? Cheguem ao conhecimento de todos. E eu agradeço por terem escutado até aqui. E é isso. Um emoji de carinha feliz e beijinhos de arco-íris. Tenham um bom dia.